Como a Zuzu Angel usou a moda pra lutar contra a ditadura militar. Bom, eu já gravei esse vídeo lá pra rede social de vídeos curtos, mas eu acho esse um tema tão relevante pra ser contado rápido que eu resolvi trazer pra cá também. Essa é uma história de uma das figuras brasileiras mais importantes, ao meu ver, artisticamente e politicamente falando. Eu vou contar um resumo da história dessa estilista brasileira que foi pioneira em explorar e incorporar a matéria-prima do Brasil no seu trabalho, em uma época onde a maioria dos estilistas só se inspirava no que se via nos Estados Unidos e na Europa, e que também foi uma das milhares de pessoas perseguidas e mortas pela ditadura militar. Zuleika de Souza Neto foi uma estilista ou costureira, como ela gostava de ser chamada, que lá nos anos 70 ficou internacionalmente conhecida não só pelo seu trabalho revolucionário com a moda, mas também pela incessante procura pelo seu filho, que infelizmente estava na lista de pessoas desaparecidas na ditadura militar. Em consequência disso, ela se utilizou de todos os recursos que estavam no seu alcance para saber o que tinha acontecido com seu filho, que era um militante de esquerda, chegando até a fazer um desfile protesto nos Estados Unidos com mensagens subliminares, digamos assim, nas peças desfiladas. Então, dando uma introdução sobre a sua história de vida, a Zuzu nasceu em Minas Gerais, na cidade de Curvelo. Passou a infância em Belo Horizonte, época que ela já ajudava a sua mãe com as costuras. Passou a adolescência em Salvador, né, a cidade que influenciaria suas criações do futuro. Com 18 anos, ela se muda para o Rio de Janeiro e já começa a trabalhar por conta própria, fazendo roupas para vizinhança, até conseguir um emprego registrado em um ateliê de moda. E isso era nos anos 50, na época em que a moda era bem padronizada, as passarelas internacionais ditavam a moda brasileira e os estilistas meio que só se interessavam em reproduzir as referências estrangeiras. Então a Zuzu chegou chegando, dando uma mudada nesse cenário. Nos anos 70, quando ela já tinha uma bagagem e uma longa jornada, ela juntou todas as economias e conseguiu abrir a sua primeira loja de roupas em Ipanema. Com o passar dos anos, sendo reconhecida pela clientela da zona sul do Rio de Janeiro, ela consegue realizar desfiles nos Estados Unidos, onde ela sempre abordava a cultura brasileira. E eu acho que isso que é o mais interessante, né? Como eu disse, nessa época a moda brasileira era basicamente ditada por tudo que vinha de fora. Então a Zuzu foi pioneira em explorar e incorporar as riquezas brasileiras no seu trabalho. Os materiais que eram considerados banais, mas que estavam presentes no cotidiano brasileiro, como os tecidos de chita, rendão, seda, materiais inusitados como conchas, bambu, contas de jacarandá e pedras mineiras. Ela tinha muita inspiração no folclore brasileiro, em temas tropicais e referências de diferentes regiões do país. Assim como os franceses bordavam pedras preciosas, a Zuzu bordava conchas e pedras nacionais. Em uma entrevista para o New York Times em 75, ela disse: "No meu país, acham que moda é frivolidade e futilidade. Tento lhes dizer que moda é comunicação, além de garantir emprego para muita gente." E uma das primeiras peças inovadoras da sua autoria foi uma saia feita com tecido de colchão, que permitiu ela explorar uma estamparia totalmente diferente do que se via naquele momento. Ela tinha um ateliê dentro de casa e as suas peças eram acessíveis se comparado com dos outros estilistas da época, o que tornava a sua popularidade cada vez maior. Então ela foi a primeira marca brasileira a repercutir no prêt-à-porter de luxo internacionalmente, muito por conta de uma divulgação espontânea, de boca a boca mesmo, chegando a abrir uma loja em Nova York. Apresentou no exterior os seus vestidos coloridos de algodão, cheios de detalhes que referenciavam o norte brasileiro e o cangaço, em um desfile chamado Maria Bonita. Uma visionária e totalmente destemida, foi ela quem trouxe o termo fashion designer para o Brasil, porque até então os profissionais de moda eram chamados de modistas, costureiros ou figurinistas. E isso se deu por conta do sucesso que essas roupas estavam fazendo nos Estados Unidos, principalmente entre a sua clientela de Hollywood. Kim Novak, Liza Minnelli, Joan Crawford, Ivone De Carlo e Margot Fonteyn eram algumas de suas clientes. De acordo com ela, para Curvelo Notícias, em 71, o designer engloba o modista, o costureiro e o figurinista. O designer é tudo. E bom, onde a ditadura militar entra nessa história? A Zuzu foi casada com um americano chamado Norman Angel Jones e juntos eles tiveram um filho. Stuart Angel Jones era estudante de economia e militante no movimento revolucionário 8 de outubro, que era opositor ao governo vigente. Perseguido pelos militares, em 1970 ele entra para a lista de desaparecidos políticos, que fez a sua mãe procurar incessantemente por ele durante anos, batendo de porta em porta nos quartéis. Stuart tinha 26 anos quando desapareceu. Claro que a sua posição social fazia com que ela conseguisse entrar em contato com diferentes nomes da política, tanto no Brasil quanto no exterior. Ela chegou inclusive a suplicar por respostas para o presidente da época, o ditador Ernesto Geisel. Alguns anos depois, ela recebe uma carta anônima de um homem dizendo que sabia o que tinha acontecido com seu filho, que infelizmente, como muitos outros, foi preso e torturado até a morte.
A versão mais conhecida da sua história foi dada por um ex-guerrilheiro que também estava preso no mesmo local, que assistiu o que fizeram com ele da janela da sua cela. Existe um filme de 2006 que eu recomendo muito, que conta toda essa jornada da Zuzu Angel, estrelado pela Patrícia Pilar. E ele mostra em detalhes toda essa jornada de grande sofrimento que a Zuzu passou, batalhando também pelo direito de sepultar o seu filho, já que o seu corpo nunca foi encontrado. Ela acabou se tornando porta-voz de outras mães que também tiveram seus filhos presos ou assassinados. Em um trecho do seu diário, ela escreveu: "Isso acontecendo desde 1964, e eu na minha santa ignorância fazendo moda. Vestidinho com flor e passarinho, moda alegre e descontraída." No dia seguinte que ela recebe essa carta anônima, ela tenta usar o seu trabalho como estilista para tentar ser ouvida de alguma forma. Então ela realiza um desfile protesto chamado O Anjo Desamparado dentro do consulado brasileiro lá nos Estados Unidos. De uma forma muito artística, sutil, forte e emocionante, ao som da música Tristeza de Vinícius de Moraes, ela consegue burlar o decreto sobre falar mal do governo brasileiro fora do país, já que o consulado é considerado território brasileiro. Dessa vez os seus vestidos não tinham mais aquelas estampas alegres que falavam da beleza do nosso país. Assim, canhões e tanques de guerra, manchas vermelhas, pássaros pretos enjaulados com anjinhos tristes em homenagem ao seu filho Stuart. Muito interessante ver como ela quis abordar o tema, trazendo essa dicotomia entre o traço do desenho, que parecia ser feito por uma criança de um jeito infantil e inocente, característica que ela provavelmente associava à sua maternidade e à sua relação com seu filho, e ao mesmo tempo todo o horror que estava acontecendo no país. Então, quando a gente analisa semioticamente, parece uma coisa do tipo, nem tudo é o que parece ser. De longe a gente vê um vestido branco com desenhos infantis e de perto a gente vê um grito de socorro. Além disso, nesse desfile, ela também usou um vestido preto com um cinto contendo 100 crucifixos. Fazer o desfile no consulado brasileiro foi a estratégia dela para tentar desviar da possibilidade de ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional, que poderia ser aplicada a qualquer pessoa que fosse considerada desobedecendo ao regime militar. Felizmente, a crítica de moda internacional captou o recado e no dia seguinte a manchete era: "Designer de moda pede pelo filho desaparecido." Mas, enquanto isso, no Brasil, o jornal O Globo dizia que as novas estampas tinham sido inspiradas em livros infantis. Canais de notícias ficaram coniventes com o sistema da ditadura, abafavam, omitiam, censuravam, como a gente bem sabe, qualquer informação que fosse contra o governo. Além disso, essa rara gravação do desfile, que foi feita pela NBC nos Estados Unidos, chegou no Brasil na época, mas não foi transmitida. Ela só foi ao ar em 2014, quando a TV Cultura encontrou ela nos seus arquivos. Dá pra acreditar num negócio desse? Enfim, é claro que com toda essa movimentação, ela não passaria despercebida pelos ditadores. A Zuzu foi perseguida por anos, chegando a deixar uma carta escrita: "Se algo vir a acontecer comigo, se eu aparecer morta por acidente, assalto ou qualquer outro meio, terá sido obra dos mesmos assassinos do meu amado filho." Em 14 de abril de 76, ela estava dirigindo seu carro de volta para casa, passando pelo túnel Dois Irmãos, quando ela foi fechada por um outro veículo sem identificação, perdeu a direção, capotando o carro e morrendo no local. O caso foi dado como acidente de causas desconhecidas. Suas duas filhas seguiram contestando o acontecimento e, em 98, a Folha de São Paulo publicou uma nota que relatava um novo testemunho de um advogado chamado Marcos Pires, que alegou ter visto a batida, deixando clara a interferência da polícia do Rio de Janeiro no acidente, através de documentos de testemunhas que estavam no local no dia do acidente. Em 2019, a sua filha, Hildegard Angel, finalmente conseguiu as certidões de óbitos da sua mãe e do seu irmão. Hoje, o túnel onde aconteceu o acidente foi rebatizado como Túnel Zuzu Angel. E bom, por fim, eu acho que essa história brasileira nos mostra o quão equivocados estamos quando associamos moda apenas às superficialidades. Como esse veículo de comunicação pode ser um manifesto cultural que reflete a época e a sociedade que estamos inseridos, podendo assim modificá-la de alguma maneira. Primeiramente, a sua identidade cultural, que em seguida se transformou na sua denúncia e na sua dor. Por isso que eu acho que essa é uma das histórias de figuras brasileiras mais importantes que a gente tem, e que conseguiu documentar esse acontecimento histórico através do seu trabalho, usando a moda como manifesto político, permitindo com que a gente use ele como material de estudo e análise, mantendo essa história viva. Uma curiosidade final: a música Angélica do Chico Buarque é dedicada a ela.